E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Professor Rodrigo falando aqui. É, Essa vai ser nossa videoaulinha, tá? Levando em conta a unidade 2, que é o estudo da articulação do quadril, né? E a parte aqui como título de anatomia palpatória, isso vai ser visto em prática, tá? Então eu peço que vocês utilizem, né, essa aula, né, junto do livro didático de vocês, que está lá no AVA, no portal, tá bom? Vocês vão acompanhando. Algumas informações podem estar em ordem diferente, mas isso não vai deixar nada confuso, tá bom? Então eu vou fazer essa primeira parte da aula, eu vou dividir, acho que em duas partes, e eu vou enviar para vocês, tá? Tanto no AVA quanto através da Líder. É uma alternativa, né, à situação que nós estamos vivendo, tanto nível nacional quanto mundial, né? Pela questão do corona e tal. Beleza? Então, para que a gente não tenha perda, a gente vai fazer dessa forma aqui e assim que as aulas retornarem, a gente, se possível, a gente já vai direto para a prática e tira as dúvidas também. Tá certo? Então, nós vamos começar a falar aqui do quadril, da articulação do quadril, ok? Levando em conta aqui a articulação do quadril, então vamos a algumas informações. Primeiro, ela é a articulação mais proximal do membro inferior, tá bom? E olha que eu estou falando da articulação quadril, tá? Do quadril necessariamente que eu estou falando. Eu não estou falando de sacroiliaca, que também é uma articulação importante aí que a gente não entrou ainda, mas agora a gente vai entrar, né? Que ela fica no final ali. Vai ser a ligação entre sacro e osso do ilho, né? Entre a nossa pelve, tá bom? Mas quando a gente vai ver membro inferior, a articulação do quadril é a mais proximal do membro inferior. A gente pode chamar ela também de coxo femoral. Por quê? Ela articula exatamente a cabeça do fêmur, tá? Com o acetábulo, que é formado pelos três ossos aí da pelve, tá? Ela, assim como o ombro, desculpa, como mostra aqui, ela é uma articulação do tipo sinovial esferoide, tá? Então ela tem uma ponta no formato de esfera e outra ponta no formato de receptáculo. Será que a gente pode falar assim? E desculpem os cachorros latindo aí. Ela também vai ter grande mobilidade. Né? Ela tem grande mobilidade, embora ela apresente uma ADM menor do que do ombro, ela é mais estável que o ombro. Tá? O ombro apresenta uma amplitude de movimento bem maior do que ela. Ela apresenta menor, mas ela é mais estável. Por quê? O acetábulo tem um formato muito mais circular, né? Mais côncavo, e por isso ele abraça mais a cabeça do fêmur, o que gera mais estabilidade. Sem falar que, né, todas as outras estruturas que vão dar estabilidade para essa articulação vão ser um pouco mais densas e mais fortes, porque se a gente lembrar bem, essa articulação vai ser a segunda articulação, né, dentro da sequência, uma sequência lógica que a gente pensar, que vai aguentar suportar peso, vai suportar o peso do corpo. Tá? Então, ela vai ter que ser muito mais estável, ok? Ela é formada tanto pela cabeça do fêmur, que é arredondada e convexa, que vai se encaixar no acetábulo, que é côncavo, e vai se articular com ele ali, tá bom? Lembrando da cabeça do fêmur, ela sempre vai deslizar em sentido oposto ao movimento. Aí eu volto naquela história de movimento fisiológico e movimento acessório, tá? Então, numa flexão de quadril, a gente vai ter como movimento acessório a cabeça do fêmur, né, deslizando e girando no sentido oposto ao movimento, tá? Essa articulação ela tem duas funções importantes aí, que como eu falei, a sustentação e a distribuição do peso, e assim como todas as outras articulações de membro inferior, ela tem a função da marcha, ou seja, permitir ao ser humano se deslocar, né,
andar, ok? Então, isso aqui é um resuminho dessas principais informações aqui da articulação do quadril, ok? Aqui nós vemos um esquema em 3D, tá bom? Em vermelho tá aqui, tá dando foco na articulação sacroiliaca, tá? Articulação sacroiliaca, beleza? E a articulação do quadril é exatamente aqui, ó. Exatamente aqui onde eu estou passando a setinha, tá? Cabeça do fêmur com o acetábulo, ok? Embora todo mundo se refira à peça toda aqui como quadril, quadril mesmo é exatamente essa articulação, tá? Aqui nós vamos ter um osso da pelve e outro osso da pelve, ok? Então a pelve vai ser formada por dois ossos, tá? Que se subdivide em três, ilho, isco e pubis, tá? Que é o que a gente vai ver logo em sequência aqui. Então a pelve, né? Ela é o todo, ela tem esses dois ossos que são chamados ossos do quadril, a articulação do quadril que está aqui, né? A coxa femoral, como a gente falou, o sacro vai estar aqui, né? Então a gente tem a pelve, são dois ossos, né? Formado por dois ossos grandes. E cada osso da pelve, né? Que é o quadril aqui, ó, dois ossos do quadril, vão ser formados por três outros ossos, o ilho, o isco e o pubis, que vão estar fundidos aqui entre si, tá certo? Aí, entre as estruturas palpáveis, que são importantíssimas a gente conhecer, né? Ou seja, aquilo que a gente consegue aí colocar a mão no paciente, consegue palpar, nós temos no ilho a crista ilíaca, ok? Vamos colocar aqui como referência, entre aspas, né, o local onde a mão se apoia. Quando você coloca a mão na cintura aí, você vai apoiar a mão exatamente em cima da crista ilíaca, tá? Se eu voltar no esquema anterior aqui, ó, a crista ilíaca é exatamente essa borda todinha aqui. É que eu não consigo parar a imagem, tá? Ela começa aqui e termina aqui, essa borda toda. É o que a gente chama de crista ilíaca, certo? E ela vai da eias até a apis. Que raio de sigla é essa, Rodrigo? Vamos lá. As eias, vocês vão acabar decorando, a gente vai chamar, aqui está no plural, mas a eias, né, uma eias, é espinha ilíaca antero superior, ok? Vai ser a pontinha da crista ilíaca na região anterior, tá? Que é importante saber porque, ó, como diz aqui, é a origem do músculo, por exemplo, do tensor da face lata e do sartório, né? Então, ou seja, ela vai originar alguns músculos, certo? E a gente também vai ter, já que a gente tem uma espinha ilíaca antero-superior, nós temos também uma espinha ilíaca póstero-superior, ou seja, na parte de trás. Então, vou voltar no esquema aqui. Então, anteriormente, ó, aqui nós temos uma espinha ilíaca antero-superior e aqui póstero-superior. Póstero-superior, antero-superior, ok? Então, antero-superior vai estar na frente, póstero-superior vai estar atrás. E a antero-superior e póstero-superior, porque nós vamos ter as inferiores também. Aqui na frente nós vamos ter a espinha ilíaca antero-inferior e atrás nós vamos ter a espinha ilíaca póstero-inferior, tá bom? Então elas são importantíssimas, a gente são facilmente palpáveis as três estruturas, crista ilíaca, a eia e a apis, eias e apis, né? São facilmente palpáveis e são importantíssimas aí até para referência postural. Quando a gente faz uma avaliação postural do paciente, a gente observa essas estruturas. Só outra dica, a apis é exatamente onde comumente aparecem aqueles furinhos na região lombar, tá? Próximo assim no final da coluna, tá? Muito mais fácil observado nas mulheres do que nos homens, tá bom? No osso do isquio, nós temos a tuberosidade isquiática. Tá? É uma outra estrutura importantíssima, porque exatamente ali vão originar alguns músculos, tá? Como os isquiotibiais, o adutor magno, tá bom? E é ali exatamente a estrutura que vai sustentar todo o peso na posição sentada. Se você estiver sentado exatamente agora, se você colocar a mão por debaixo do bumbum e sentar em cima da sua mão, você vai sentir um ossinho tocando em você, na sua mão.
é exatamente essa pontinha que a gente chama de tuberosidade isquiática, tá? Pode aparecer também como tuber isquiático em algumas, ou tuber do isquio em algumas bibliografias, tá certo? E outra estrutura palpável, já no osso do pubis, é a sínfise púbica. A sínfise púbica é a união dos dois ossos do pubis na linha mediana, ok? Fica exatamente aqui, ó, tá? Você tem a sínfise púbica, né? A junção dos dois ossos do pubis e tem uma cartilagem aqui que permite uma leve articulação entre esses dois ossos, tá? É aqui que acontece a tal da pubalgia, que jogadores de futebol, entre outros tipos de atleta, têm problema. E às vezes tem que fazer cirurgia aqui, tá? Então, a pubalgia é uma inflamação dessa região, tá certo? Então, nós temos aí ilho, isquio e pubis, são importantíssimos, formando esse osso do quadril aqui, tá? De cada lado, para que a gente possa entender e memorizar, tá? Então, estamos aqui, ó, mais uma vez o osso do quadril, a vista lateral, tá? Nós vamos ter aqui, ó, em mais amarelado, o osso do ilho, né, ou ilíaco, em azul a parte do isquio e mais avermelhado, rosa, né, o pubis, tá bom? É uma vista lateral, lembrando que como o pubis está aqui, então essa é a região anterior e essa é a região posterior. Olha a tuberosidade isquiática aqui, exatamente na posição sentada, é esse ossinho que você vai sentir, tá bom? Uma vista medial olhando por dentro, agora o osso, tá? Nós vamos ter aqui, ó, mais uma vez separado as três partes, ok? E temos aqui também, ó, uma coisa muito importante, a face articular, né? Onde vai estar se articulando aqui o sacro. O sacro vai estar encostando exatamente nessa face articular aqui. E como a gente mostrou e comentou antes, nós temos uma espinha ilíaca antero-superior, tá vendo? E uma antero-inferior. Toda a crista ilíaca, nós vamos ter uma espinha ilíaca póstero-superior e uma póstero-inferior, ok? Então é importantíssimo saber essas questões, tá? Olhando a articulação do quadril aí, ó, que é o que a gente vai mencionar mais especificamente nessa aula, nós temos aqui, ó, cabeça do fêmur, tá vendo? Tudo certinho, com sua cartilagem condral aqui, o acetábulo com sua cartilagem, temos o ligamento interno que está seccionado aqui, que é o ligamento redondo, né? O ligamento da cabeça do fêmur. Então lá por dentro nós temos o ligamento que segura a cabeça do fêmur, tá bom? Como referência aqui novamente a espinha ilíaca anteroinferior, a anterosuperior, tá? O cóccix vai estar passando aqui. No osso do fêmur temos importantes estruturas como o trocânter maior, tá? Trocânter menor aqui também, a tuberosidade isquiática, tá? No isquio, ok? Estruturas importantes aqui para a gente poder lembrar. Falando do fêmur, já que a gente está articulando quadril, né? A gente está articulando a pelve e o fêmur, né? Vamos falar do fêmur. Ele é o osso mais longo, mais forte, mais pesado do corpo, tá? Mais longo, mais forte, mais pesado. E levando em conta que ele tem que carregar peso, né? Sustentar peso, então entende-se do porquê dessa estrutura dele. Né? Segundo Moore, referência do Moore aí, ele é 1/4 da altura da pessoa, mas pode acontecer variações, tá, gente? Estruturas palpáveis importantes aí. Nós temos o trocânter maior, como eu falei, foi mostrado aqui na imagem anterior, né, que é uma projeção localizada lateralmente entre o colo e o corpo do fêmur, tá bom? É importante porque nós vamos ter inserção aí dos glúteo médio, do glúteo mínimo e também de alguns músculos que são os rotadores profundos do quadril aí, ok? Então, importante lembrar dessas estruturas que elas são facilmente palpáveis. Então, ó, cabeça do fêmur, o colo, né, que é sempre o pescoço do osso aqui, tá? Trocânter maior, a gente consegue palpar lateralmente aí. Trocânter menor, um pouco mais difícil de palpar, porque ele fica bem mais profundo, tá bom? O corpo do fêmur. E lá embaixo vai ter as outras pontas que vão ser articulações para o joelho, né? Nós vamos ter epicôndilo lateral, epicôndilo medial,
côndilo lateral e côndilo medial, e a face patelar, que é onde a patela vai se articular. Ok? Falando da cápsula articular, né, falando dos ossos, vamos falar da cápsula articular que prende, né, esses ossos aí mais internamente e vão permitir aí uma articulação um pouco mais efetiva. Quando você é uma cápsula articular, ela produz, né, vai ter membrana sinovial, produz líquido sinovial, o que lubrifica a articulação ali para que a cartilagem interna não se desgaste, tá? Ela é fibrosa, então o tecido fibroso é sempre mais resistente do que um tecido cartilaginoso, lembrem disso. Por isso que ela é forte, ela é espessa, né? Recobre toda a articulação em formato de cilindro ali, como a gente vê na imagem aqui embaixo. Ela tem uma fixação proximal ao redor do todo o lábio do acetábulo, tá bom? E tem uma fixação distal no colo do fêmur. Vou voltar algumas imagens aqui para trás, né? E a gente vê isso daqui, tá? Nós temos o lábio do acetábulo aqui, que é fibro cartilaginoso. Ela vai se colar exatamente aqui, ok? Na fixação proximal. E ela se cola no colo do fêmur, exatamente onde a gente tem aqui seccionado, tá vendo? Então ela envolve toda essa estrutura, né? Para que haja a correta lubrificação e estabilidade dessa articulação, ok? Os ligamentos. Nós vamos ter três ligamentos que vão reforçar essa cápsula aí externamente. Tá bom? A gente já viu que tem um ligamento lá dentro, intracapsular, né? Da cabeça do fêmur. Mas vamos ter três ligamentos importantíssimos externos que vão reforçar a cápsula. Tá? Nós vamos ter aí, então, o ligamento chamado ilho femoral. Então, a gente entende que ele vai para qual osso? Para o ilíaco, né? O osso do ilho, tá bom? E vai direto ao fêmur. Essa é a direção dele, tá? Então, nós vamos pensar dessa forma. Continuando, então o ilho femoral ele reforça a cápsula articular, tá? Assim como todos os outros. Ele vai limitar, lembra que ligamentos fazem limitações, tá? De movimento, para que a gente mantenha a estrutura no lugar, não gere nenhum tipo de lesão. Ele é um ligamento que vai limitar a hiperextensão da coxa, tá? Então, quando você fizer a hiperextensão, vai chegar a um limite e ele ajuda a limitar esse movimento de hiperextensão, ou seja, o movimento no sentido posterior, tá? O pulbo femoral leva esse nome porque ele sai, provavelmente, do osso do pubis e vai em direção ao fêmur, ok? Ele também vai limitar a hiperextensão, mas ele tem um extra que também, além da hiperextensão, movimento para a região posterior, ele também limita a abdução da coxa, um movimento paralateral, ok? O isquio femoral também vai limitar a hiperextensão, mas o isquio femoral ele tem o extrazinho aí de limitar a rotação medial da coxa. Então ele vai limitar a rotação, qual? Medial da coxa, ok? Então todos eles limitam a hiperextensão, sendo que o pulpo femoral tem um adendo aí de limitar a abdução dessa articulação do quadril, e o isquio femoral, além da hiperextensão, limitar a rotação medial da coxa, ok? Vamos seguir aqui. Isso. E aí temos imagens. No livro de vocês também tem umas imagens muito boas. Então, na visão anterior, você tem o ligamento ilho-femoral, tá vendo? Reforçando aqui. O ligamento pubo-femoral, um pouco mais interno. E posteriormente, a gente tem o ligamento isquio-femoral, fechando a região posterior dessa articulação, ok? Aí eu gosto de colocar essa perguntinha para pensar. Um indivíduo que é paraplégico, ou seja, ele teve uma lesão medular e não movimenta membros inferiores, vamos pensar assim a grosso modo, tá? Mesmo com o uso de algum apoio, ele consegue ficar em pé? Em teoria, a gente pensaria assim, não, ele não consegue ficar em pé. Mas levando em conta que a gente tem órteses, né? Órteses que são posicionais e tal, a gente diz que sim, né? E usando como exemplo, então, para que ele possa chegar nessa posição aí, ó, se ele tiver
algumas órteses posicionais mais rígidas que estabilizem tornozelo, estabilizem joelho, né? Ele consegue ficar na posição de pé dessa forma, tá? Simplesmente porque todos esses ligamentos aí da articulação do quadril, todos eles limitam uma hiperextensão da coxa. Então, se o indivíduo ele consegue ficar em pé empurrando os quadris à frente. Então, se ele fizer essa posição meio que jogando as costas para trás e jogando o quadril um pouco para frente, ele consegue permanecer de pé se o joelho tiver em estabilização e o tornozelo também. Ele consegue fazer a postura de pé. Andar já é outra coisa, mas ficar de pé ele vai conseguir alguma coisa sim. Ok? E aí, temos aquele ligamento interno que a gente comentou e mostrou lá antes, né? O ligamento da cabeça do fêmur. Ele é um pequeno ligamento, ele é intracapsular, portanto ele fica lá dentro da cápsula, ligado diretamente à cabeça do fêmur, tá bom? E ele faz o tensionamento limitando qual o movimento? A adução e a rotação lateral. Nós vimos que os ligamentos externos, né, tanto o pubo femoral como o isquio femoral, não foi isso? Eles vão limitar abdução e rotação medial. E agora nós temos um internamente que limita a adução e a rotação lateral, tá bom? Então ele vai estar lá dentro e vai estar fazendo essa limitação, ok? Aí a gente chega numa parte que é muito fácil da gente lembrar. Já que a gente falou que é uma articulação esferoide, é uma articulação triaxial. Ela permite movimento nos três planos, né? Os três planos de espaço, os três eixos. Então nós vamos ter flexão e extensão, levando em conta que a extensão é o retorno, tá, gente? É o ponto zero, tá? E a hiperextensão. Já olhando o padrão de ADM dessa articulação, é o padrão normal que uma pessoa chegue até pelo menos 120 graus de flexão, ok? Sendo a extensão o retorno ao ponto zero. Pode aparecer gente com mais? Sim, pode aparecer, né? Mas aí é uma pessoa que tem treinamento, ou que tem frouxidão ligamentar, ou que tem uma variação anatômica ali do acetábulo, enfim, N fatores, tá? Mas o padrão seria 120 graus de flexão. Hiperextensão é bem pouco, tá? 15 graus. E essa é a normalidade que a gente espera, tá bom? No plano frontal, nós vamos ter movimento de abdução e adução, tá? A gente espera 45 graus, partindo do ponto zero, 45 graus, tá bom? Levando em conta um detalhe, a adução ela ganha mais 25 graus além da posição anatômica, quando se faz a adução, tá? Então, a gente quando faz a adução, né, levando a perna em direção, né, acima da perna contralateral, né, na direção medial, a gente ganha mais 25 graus aí, tá certo? Então seria 45 graus de abertura lateral e retorno, e a gente tem 25 graus internamente, tá bom? Fazendo uma adução saindo do ponto zero. E no plano transversal nós temos as rotações, medial e lateral, ou interna e externa. Elas têm coisa de 45 graus, tanto para dentro quanto para fora, ok? Então aí os movimentos. Então nós temos aí a flexão, né? A extensão, que seria o retorno, a hiperextensão, tá? A abdução, a adução, né? A gente pode ter a adução sendo a volta e também sendo partindo do ponto zero, fazendo essa diferença. Por isso os 25 graus extras aqui, tá? Rotação lateral, rotação medial, ou interna e externa. Lembrando, tá, pessoas, que quando a gente vai olhar isso aqui, a gente vai olhar com o paciente passivamente. Ativamente, a pessoa tem que ser orientada para não haver compensações. Que a pessoa pode fazer, por exemplo, uma hiperextensão como essa e jogar o tronco para frente. Aí qualquer um ganha, né? Qualquer um ganha mais hiperextensão. Da mesma forma, faz uma abdução e dá uma inclinadinha com o corpo para a lateral. Então, tem que ser observado isso daí, ok? Lembrando, então, mais uma vez, né, nós temos planos e temos eixos. Isso já foi falado com vocês, eu vou deixar que vocês revisem, né, e lembrem, tá? Então, olha só. Nós podemos ter aqui a flexão, mais uma vez representada,
tá bom? Ó, você faz a flexão, tá? O joelho dobrado, pode ser? Pode ser. Não precisa necessariamente estar com a perna estendida. Até porque a articulação que eu estou analisando é essa daqui, tá? É lógico, com a articulação estendida, né? Perna estendida, joelho estendido aqui, eu posso ter limitação dessa DM porque nós vamos ter músculos que saem exatamente daqui e vêm se inserir na parte posterior do joelho, ok? Então pode haver limitação. Mas se eu quero avaliar somente a ADM da articulação do quadril, o joelho pode estar fletido. Não existe problema quanto a isso, tá? Então, temos aqui, ó, demonstrando 120 graus, nós vamos ter 20. Você vê que aqui essa referência bibliográfica, né? Apareceu 20 graus, a gente citou lá atrás 15 graus, então pode ter uma variação de referência para referência, mas a gente sabe que é bem pouco, tá, gente? É bem pouco, ok? Da mesma forma, nós vamos ter aqui, ó, uma abdução, 40 graus, e a gente viu 45, não é isso? Tá? O retorno é a adução, jogando a perna por cima da outra, ok? E aí você tem 25 graus. E aqui nessa imagem vocês podem dar uma olhada que vamos ter, citando aqui os ligamentos, né? Cada ligamento, se eles estão sendo tensionados ou não, tá? E aqui olhando por cima, nós vamos ter a rotação. Leve em conta aqui o pezinho que está girando para dentro e para fora, tá? Nessa bibliografia aqui já diz, por exemplo, que o ligamento, né? Nós temos a rotação interna de 35 graus. A gente viu lá atrás 45 e para a externa 45, como a gente viu lá atrás, tá? Então podem ter pequenas variações, certinho? Aqui entra na parte de músculos, eu vou parar esse vídeo aqui, tá certo? Então vocês podem acompanhar o material, dar uma lida, tá certo? Alguns detalhes. E a gente vai depois continuar o assunto, tá certo? Então, um abraço para todo mundo aí e bom estudo.